a comprovação do calote, né? A gente fez uma análise aqui e vem comentar um pouco sobre o que o governo diz que foi uma PEC, mas que muitos analistas, né? Analistas de investimentos, economistas, o pessoal todo fala que foi um calote. Um calote da dívida dos precatórios. Por quê? Lá em 2021, logo no início, o governo do Paulo Guedes, o próprio ministro, dizia desse jeito, que teria uma bomba fiscal pela frente e que não gostaria que tivesse, né? E aí a gente veio, quando foi mais ou menos em agosto, setembro ali, eles começaram a falar e a aprovação veio em novembro da PEC. O que é que acontece? No começo do ano, sempre o governo faz a LOA do ano que vem. Geralmente, até então, era em abril, né? E aí volta a lei de diretrizes orçamentárias do orçamento que vai para o ano seguinte. O que é que acontece? O governo votou uma lei orçamentária que já estava definido que seria o pagamento dos precatórios. Quando foi em novembro, o governo editou uma medida, né, a emenda constitucional, e votou lá para que fosse pago somente 40%, 48% do volume que estava previsto para os precatórios. O que é que acontece? O governo ele fez essa medida, mas ele também ficou um efeito bola de neve. Por quê? Na medida que o governo deixou de pagar os precatórios comuns e ele só começa a pagar os precatórios alimentares, os precatórios tributários automaticamente foram reescritos para o orçamento de 2023, certo? E aí pegaram o orçamento desse ano e liquidam só precatórios alimentares, lógico, parcelado, né? Até 180 salários. Dessa forma eles fazem o quê? Eles pegam os precatórios que, por incrível que pareça, os valores são bem maiores do que os valores de precatórios alimentares. A exemplo, a gente tem o setor sucro-alcooleiro, os precatórios de indústrias de álcool, que estavam aí para ser pago esse ano, da ordem de 18 bilhões. Você pega 18 bilhões e ajusta na taxa Selic para o próximo ano, vai em torno para 21 bilhões de reais, certo? Então a gente já está falando de um orçamento bem alto que precisa ser destinado. E aí, logo em seguida, a gente vê precatórios comuns de 80, 60 mil reais, acima por aí, de 80 mil reais em diante, que não está sendo pago e que obviamente está sendo inscrito lá para 2023. O que é que acontece? Quando a gente coloca o restante dos precatórios alimentares que não são pagos esse ano, né, o parcelamento, em 2023, junta com precatórios comuns que não são pagos esse ano e, além do mais, coloca o montante de 2023 que vai ser orçado, mas o montante de precatórios comuns que deve ser orçado para 2023 também, a gente tem aí algo em torno de mais ou menos 100 bilhões de reais ou mais. Então, assim, é um orçamento que se torna muito alto para o governo, quase impossível de pagar. E aí o governo fez a PEC válida até 2026. Por incrível que pareça, é no último mandato. Se o governo Jair Bolsonaro conseguisse eleger, por incrível que pareça, iria até o último mandato dele, a PEC, né? E aí a gente olha o seguinte, que dessa maneira, se for só dar prioridade sempre a precatórios alimentares, até o regime de 2026, a gente vê que precatórios comuns podem não ser pagos, né? Pelo menos pelos próximos anos, porque já ficou um montante de alimentares
esse ano para 2023 e vai ficar um montante, no próximo ano de 2023 vai chegar outro montante de alimentares, inclusive 17 bilhões do Fundef. A gente já está vendo isso aí, que está no documento da Câmara. Próximo ano tem 17,5 bilhões só para o Fundef. Só que já foi parcelado também o Fundef desse ano, que era 16 bilhões, certo? Para se enquadrar. Ou seja, a gente teve o parcelamento do Fundef e tem 17,5 do próximo ano para colocar. Ou seja, é muita coisa, é um calote em si, basicamente. A gente não tem o que dizer. Quando juntar tudo, a gente não vê saída para o governo, como vai se pagar, só se fizer um empréstimo no FMI, alguma coisa do tipo, para pagar, né? E aí, só um exemplo aqui que a gente tem é que lá a gente tinha um orçamento que seria destinado a 100% de precatórios, um orçamento que iria pagar precatórios lá da LOA de 2022, e aí com a PEC eles destinaram somente desse orçamento 48,4%, ou seja, 52% eles deixaram de lado, que aí reverteram para fundão eleitoral, tudo que existe lá. E também teve o parcelamento dos precatórios do TRF1 e do TRF5. TRF3 também continua sem orçamento, eles ainda não disseram nada, certo? De como vai pagar. E aí, do TRF1 teve o parcelamento, né, de 42 mil precatórios lá, mas também teve 207 precatórios que não serão pagos esse ano, ou seja, já colocou para o próximo ano, provavelmente sejam precatórios de ordem comum, né, de origem tributária, de empresas, e já colocou para o próximo ano. O que é que a gente precisa ver? O montante desses 207 precatórios, para a gente entender que tem precatório de origem comum que gira em torno aí de 100 milhões de reais, 200 milhões. Então, se a gente pegar aí a ordem desse montante, vai entender que são valores bem altos, né? E aí, nesse inteirinho, a gente vê que realmente o que houve foi um calote dos precatórios, dos credores. O governo tinha um orçamento destinado no começo do ano, com a PEC, tiraram isso aí e provavelmente não será pago mais de maneira como era. E aí já tem documentos na Câmara Federal que dizem que em 2036 o montante ou a dívida pública do governo somente em precatórios é de 580 bilhões de reais que estariam orçados, isso sem corrigir valores, ou seja, é uma bola de neve que provavelmente o governo não terá como pagar e vai ser bem difícil mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, sempre digo isso, se a gente é melhor um pássaro na mão do que dois voando, né? E se a gente consegue atender o pessoal aqui na empresa de comprar o seu precatório, se acha que é um valor justo, então é melhor você vender, eu sou bem sincero, é melhor vender porque ali você tem o dinheiro na conta do que esperar o governo. Hoje existem muitas empresas que fazem essa aquisição, mas a gente também aqui trabalha. O que é que acontece? Quem tem precatório comum hoje, basicamente até 2026, é garantido, quase garantido que não receba, somente precatórios de origem alimentar. Então é isso. O governo dizia que não iria ser um calote, mas a gente já vê que já tem um rumo do calote, principalmente em precatórios comuns. E aí a gente vai acompanhar mais e mais e mais até o final dessa história. Até lá. Tchau.